Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém? Mais um dia começando e hoje vamos à nossa devocional, a palavra de Deus, no qual a gente estuda diariamente, todos os dias e cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Hoje eu quero levar vocês a Provérbios. Provérbios, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Palavra de Deus para a gente refletir essa manhã, para a gente pensar um pouquinho no que foi lido, no que Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. Para começar, eu vou fazer uma pergunta. Eu já fiz essa pergunta para mim, quero fazer para vocês. O que vocês têm guardado? Pensa. O que vocês têm guardado? Muita gente aí guarda dinheiro, muita gente guarda alimento, muita gente guarda comida, muita gente guarda bem e ninguém está preocupado em guardar o coração. E aqui a palavra de Deus é bem clara, de tudo que você e eu devemos guardar o nosso coração. Aí a gente começa a refletir, pensar nessa palavra. Por que guardar o coração? Por quê? E aqui vem a resposta. Porque dele procede as fontes da vida. Essa palavra de provérbio não está falando do coração órgão, não está falando do coração físico. Está falando do coração espiritual, do coração que alimenta a nossa alma, alimenta a nossa mente, alimenta nosso corpo. Está falando de sentimento, está falando de fé, está falando de contato com Deus. Porque se a gente perder nosso coração, se a gente perder a nossa fé, os nossos sentimentos, a gente vira bicho, vira animal. Ontem, por exemplo, eu voltando do trabalho, eu escutei uma frase que eu não ouvi há muito tempo, sabe? E essa frase que gerou minha devocional de hoje, essa frase ficou na minha cabeça de ontem até hoje de manhã, e eu orando a Deus, e eu lembrei dessa frase que foi falado lá no transporte público. Uma mulher, ela viu um garoto correndo atrás do outro, mas era brincadeira entre eles. Mas um deu uma banda, derrubou o amigo, na brincadeira, derrubou o amigo, e deu um chute forte no amigo, que pegou no rosto. E lá criou uma confusão toda. E a mulher falou: esse menino não tem coração. Esse menino não tem coração. Falou isso para um dos meninos. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, martelando. Esse menino não tem coração. Aí eu te faço outra pergunta. Será que ele perdeu o coração? Provavelmente sim. Provavelmente, naquela brincadeira ali, ele não imaginou que poderia machucar o amigo, poderia causar um dano no amigo, ou poderia acontecer coisas graves com um amigo, que ele chutou o rosto do amigo. Perdeu o coração, perdeu a razão, perdeu o sentimento, simplesmente chutou. Não sei o que houve entre eles, mas o que me chamou a atenção foi o grito, a fala dessa mulher. Esse menino não tem coração. Por quê? Porque perde coração. E se você perder o coração, você perde seu sentimento, você perde sua razão de você ver o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Você perde a sua fé, a sua comunhão com Deus. Porque aqui diz que é do coração que procede as fontes. Está no plural, não é uma fonte, não. As fontes da vida, as fontes. E se a gente for mais à frente na Bíblia, se a gente for lá em Mateus
15, 19, vou pegar aqui Mateus 15, 19, olha o que diz lá em Mateus 15, 19. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Mateus 15, 19 diz o seguinte: porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha também o que procede do coração. Lá em Provérbio, diz que procede as fontes da vida. E aqui em Mateus 15, 19 diz os procedimentos. Ou seja, homicídio, adultério, prostituição, furto. Todos os sentimentos ruins, todos os sentimentos que Deus não aprova. Todos os sentimentos que geram pecado. Prostituição é pecado, furto, falso testemunho, homicídio, tudo é gerado aqui, ó. Tudo é gerado no nosso coração. Até relacionamento. De repente você se envolve com uma pessoa, se apaixona por uma determinada pessoa e você não pede direcionamento a Deus, você não pede discernimento a Deus, você se apaixona por uma pessoa errada e você se envolve e aquele relacionamento depois você descobre que é um relacionamento tóxico, um relacionamento que não te faz bem, um relacionamento que só te leva para baixo. Por quê? Porque não guardou o coração, se envolveu errado, se envolveu com a pessoa errada, não foi com a pessoa direcionada por Deus. Temos que guardar nosso coração, temos que guardar nossa alma, as nossas emoções, a nossa fé, que vem tudo daqui, ó, do coração. Isso aqui é o principal órgão do corpo humano. Se parar, a gente morre. Se parar de bombear sangue para o corpo, a gente morre. E é de lá que tem as fontes da vida. Então, como que a gente guarda nosso coração? Como? Entregando a nossa vida a Jesus. Colocando o nosso coração na mão dele. Alimentando a nossa fé, tendo relacionamento com Deus, estudar a palavra dele diariamente, ouvir boas pregações, ouvir coisas que edificam a nossa vida, a nossa alma, alimentando o seu coração, você está guardando ele das pessoas erradas, das pessoas que já perderam o coração, porque como esse exemplo que eu dei aí ontem do menino, que a moça falou que ele não tinha coração, tem várias pessoas aí que não tem coração, que não tem. Como uma pessoa em guerra de facções arranca a cabeça de uma, outra, da facção rival, como pode isso? A pessoa não tem coração, perdeu o coração, já era. Então, meu irmão, a gente tem que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, que é muito sério a vida espiritual. É muito sério as nossas emoções. É muito sério a nossa vida com Deus. A nossa relação com Deus. Não é uma relação só de petição, não é uma relação só para Deus nos abençoar, mas é uma relação de vida, é uma relação de crescimento espiritual, uma relação de amadurecimento. Então, para a gente entender todo esse ensinamento que está aqui no livro da vida, no livro que Deus deixou, nesses ensinamentos que foram escritos, a gente tem que praticar, a gente tem que ouvir, a gente tem que falar. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus, que você pense nessa palavra, que você reflita nessa palavra, que você tenha um dia abençoado para a honra e glória do Senhor.
Que Deus abençoe seu dia. Paz.